bater papo, de gostosa, ó, tudo como composer. Oi, Celina. Oi, turma. Você achou que nós está composuda? Eu achei, nós duas, e o Leão, e a Nós, Dani, pessoas. Mas combina também. Combina também. O que vocês fizeram de diferente de ontem pra hoje? Deixa eu ver, diferente. Diferente? Ah, eu fui jantar ontem com meu afilhado, né? E com a família toda, né? Porque era aniversário dele e tal. E foi muito bom. Ai, que gostoso, comemorou. E você, tia? Tô pensando aqui de diferente. Eu fui ao médico hoje cedo, pro cardiologista. Aproveitar até mandar um beijo pra Dona Neide e seu Pedro, duas simpatias que eu conheci lá. Nossa, mandaram um beijão pra nós. Seu Pedro falou que qualquer hora quer vir aqui comer um bolinho. 90 Dona Neide anos, sabe Celina. tudo do programa, né? Tudo. Falou que já ligou aqui pra falar. Mas eu fui no cardiologista. Por quê? Porque eu tomei vacina. Uma de cada lado. É, eu tinha tomado já. Qual que você Uma tomou? de cada lado. A influenza, que todo mundo foi vacinado aqui, menos eu. Isso. E a Covid. A Eu fiz essa duas. bivalente. Ai, Mas parabéns, eu fiz. que legal. Aqui no postinho, super organizadinho, uma filinha rápida e tal, ó, pá, pá. E você? Ai, não quero. Nossa, Aqui na passo na vergonha. Marcos Leão, Aqui, né? como que chama? A Rua Marcos Leão, É né? nessa daí, no postinho chama Nossa Senhora. A gente é super bem recebido lá. Super. E rapidinho, uma filinha assim, É. Ai, que legal, Celina. Parabéns. Sempre vou lá. Preciso Feito. tomar ambivalente. Feito. Legal, né? você precisa tomar, hein? Eu preciso tomar ambivalente. Ambivalente. Então estamos E você, assim. Você é corretinha, né? Que você faz na sexta. Super. Porque se der alguma reação, já tem sábado e domingo pra dar uma... Pra dormir melhor gostoso, coisa. porque dá uma molezinha. Dá. Pra dormir gostoso, né? É verdade, Certinho. né? Ah, mas que bom, parabéns. Então né? é isso. Vamos focar daqui a pouquinho? Vamos começar. falar Do o quê? que vai ser Ó, eu vou falar daqui a pouco. atração. Bom, tem desdobramentos da história de Manuel Soares versus o João Vicente. de Castro. Então já eu falo para você. Ah, e vamos falar também de Faustão, né? Que é a fofoca do momento, pra onde vai, né? Quem vai ficar no lugar, como que ficou a situação dele lá. Parece que tem mais gente, né, lá, que parece que tá indo pra Band. Olha. Vou falar de uma moça que dizem que vai pra Band também. No lugar do Faustão? Então, Surpresa. Surpresa, É é. surpresa, surpresa. Isso e muito mais. Conte adorei tudo. essa cor, viu? Você gostou, né, eu sou Leão? Muito bonita mesmo. Cor da Viva, alegria. né? Né? Bom, Cor vamos viva. começar É. falando dessa história do Manuel Soares, Tá. porque acho que foi a Fábio Oliveira primeiro que deu, Sim. aí o Lucas Pazinho agora está falando também, e está dizendo que é porque diz que ele é muito autoritário quando ele pega os temas, do jeito como ele fala dos temas, e o João Vicente parece que já se incomodou algumas vezes, né? Aí ele foi entrevistado e o João Vicente não quis falar sobre o assunto. Ih, Mas falou, não quero falar sobre o não, assunto? ele falou que não queria falar sobre o assunto. Mas ele falou, Manuel Soares, e ele falou que ele é muito agradecido ao João Vicente, que o João Vicente é o padrinho dele no programa. Então, Sim. que não tem problema nenhum, ele adora o João Vicente, que o João Vicente é o padrinho dele. Então, Mas o João Vicente não quis falar. não quis falar. É, não quis falar. Então, Pediu pra ter confusão, né? Quando você fala, é? eu prefiro não falar Não sobre é? isso. Então aí a coisa fica meio complicada, Sim, né? sim. A gente começa a pensar sobre. E ontem a gente falou justamente isso, né? Que ele já veio dessa toada, né? De É. lugares que ele tá deixando, né? Com mal-estar, né? Que a turma lá do... Sem do saudades, sem né? saudades. Ele deixa o pessoal sem Boa, saudades. o pessoal fica sem saudade da presença, o pessoal do É de Casa. Falou, não, muito obrigado. temos saudade. Não precisa retornar. E parece que está, pelo menos oficialmente, parece que está decidido mesmo que ele sai do encontro, Sim, né? é. Que ele só vai ficar até o dia do aniversário do programa. E vai para um outro projeto. E vai para um outro projeto. É. Ninguém fala qual é até hoje. Verdade, é. É. E pelo visto ainda continua no papo de segunda, mas acho que vamos ter alguns capítulos ainda dessa novelinha, né? E hoje eu estava vendo o comecinho, né, da Patrícia Poeta. É engraçado, porque é aquilo que eu falava, né? É um puxadinho do jornalismo. Desde a Fátima, Então você fica uma fala. coisa, desde a porque fica uma coisa forçada, né? Aí quando ela fala da parte de variedades, mesmo da música, parece que não é como um programa de variedades. Não orna, Parece né? que a música tá ali mais para, né, para dizer que não é jornalismo. Tá mal encaixado, Tá mal né? encaixado, exatamente. É. Aí hoje eu senti isso de novo. É.
Que Tanto era que a aquela gente- banda Magníficos hoje. Ai, eu adoro a banda que Magníficos. legal. Eu adoro. Adoro. Tanto que outro dia a gente até comentou, né, lá do Lucas Luco, que ele sentiu mal-estar, né, de ter que cantar depois de tantas, né, notícias Pedrada. pesadas Falar ali, nisso, alguém né? viu o Linha Direta ontem? Ai, não quis. Eu vi só o começo, eu não dei conta. Eu também não dei conta. Ai, eu também A hora não. que entrou o Eu pai não do sei. Henri Borel, o tema ontem foi o Henri Borel. A hora É. que entrou o pai do menininho, Sim, aí eu lembrei da história que foi, não sei porque ficou tão viva essa história, eu falei, eu não vou dar conta. é verdade, Cirne, né? Sabe, eu acho, não sei, a minha opinião é isso, hein, gente? Eu acho um desserviço esse tipo de programa, porque para lembrar Mas o pai, essa dor, né? o pai que estava lá, É. ele queria, porque Sim, porque para Né, ele gente? até hoje não está resolvido. Porque não a está, né? É, Tá uma porque coisa não está, esquisita. é, E, nossa, uma tragédia. Então ele. sei, Tanto que foi proibido, né? Depois foi liberado e diz que quando foi proibido ele ficou muito abalado, que ele queria que fosse pro ar. Exatamente. É, porque Ai, que acho que reviver para ele, tudo quanto aquilo. mais, não sei, se falar nesse caso... Não né, pode cair no esquecimento. A impressão que eu tenho, Justamente, sabe? é, assim, não. Eu até vi no TikToker uma psiquiatra comentando, né? A Que ela psiquiatra falou? que é médica, né? Lógico. Ela falando que na época ela teve contato com o laudo. Diz que, assim, é uma coisa terrível, mas que o menininho chegou assim, com o baço, assim, estourado, fígado, Eu pâncreas. lembro, Você tava lembra disso? dilacerado. Isso, a palavra é essa, palavra- O dilacerado. laudo era de lá. Isso mesmo. Isso mesmo, essa palavra mesmo, Serlina. E que aí ela fala, gente, aí a mãe fala, ai, tomei Rivotril e não lembro de nada, dormi. não. Como assim? Muito mal contada essa história. Muito né? mal contada. Uma tragédia, Uma uma tragédia. tragédia, uma tragédia. Mas eu ainda que mais mexe comigo não é nem a do Henri Borel, é aquela daquele menino Bernardo, que o pai era médico, lembra? Do Que Sul. O pai no Sul. é, do Sul, Nossa, verdade, é. Ai, jornalista tem uma memória pra tragédia, né? Eu não lembro de nada, mas falou em tragédia, eu lembro. Não. Aquele menino, Oh, ele era meu Deus. maiorzinho. Ai, foi inclusive, ele sofreu péssimo. muito Foi a sério, né? péssimo. Não, terrível, Nossa terrível, terrível. Mas enfim, a sexta-feira vamos Enfim, jogar pra cima, dona Regina. Vamos jogar pra Por cima, isso, vamos... eu acho que esse programa joga a gente para baixo, ficar lembrando essas coisas que foram tão tristes, né? Pra quê? Mas é importante também falar, né? Eu sei, eu acho, né? São casos que aconteceram, né? Marcaram, né? De repente, né, tem a sua função. Vamos descobrir daqui a pouco, né? não sei. E uma coisa que a gente vai descobrir agora, turma, é essa história do Faustão. Vamos falar mais um bocadinho disso, que ontem começamos a falar que Faustão rompeu o contrato com a Band, né? Que o SBT já estaria de olho nele, como a própria Record, né? Ambos, né? Assim, Leão aposta mais na Record. O Lai mas apostou na teve a Record. tal da pizzaiada lá. isso, da né? pizza na casa dele. Na casa dele, com o Zé Roberto Maciel. Isso mesmo. Do SBT. Que é do SBT. Então, SBT, parece que a coisa é. mais quentinha é o SBT mesmo. É, né? parece que é. Mas, antes disso, a gente tem que falar de um outro assuntinho. Porque como falamos da Record, e nós até falamos ontem, acho que a própria Serlina que falou, bom, mas e o Rodrigo Faro? Caiu agora no assunto mesmo, Rodrigo Ai, ai, Faro, ai. o nome foi colocado no Ai, assunto. ai, ai. Segundo nosso querido amigo Pepito, lá da Splash Wall, falou que a ida do Faustão realmente coloca em xeque o futuro de Rodrigo Faro. Só por causa do Faustão? Não, a gente lembra bem que ele já teve aquele imbróglio da história do salário, né, que reduziram, queriam reduzir 70% do salário, depois chegaram ali num denominador comum de 50%, né? E ele ali continua, mas a Record não anda muito feliz com os números que ele tem dado ali, né? De Ibope e tal e coisa. Foi um resultado negativo, né? que ele Justamente, né, Laio? Então, que o Faustão, se for pra Record, assumiria esse pedaço Do Faro. do latifúndio ali, entendeu? Mas o Faro tem um trânsito muito bom no SBT. deu. SBT também. Então, é um jogo de cadeira, é aquela coisa, né? A roda... É roda... o escravo de Jó, né? Tchuf. Aliás, era um É sonho verdade, antigo, é. né, do Rodrigo ir pro SBT, né? Já, Oi? É um sonho antigo do Rodrigo ir pro SBT. E né? eu acho que do SBT tê-lo lá. Né, É. Exatamente.
no Troféu Imprensa, toda vez que ele vai, lá. ele brinca com o Silvio, ele fala, me traz pra cá, Silvio. Ele fez o Silvio, não fez? Onde aí? No filme, lá no filme, do Que o sequestro. Silvio autorizou. Justamente. Não tem ali um... Então tem toda uma relação. Tem. A gente até mostrou, lembra? Ele tava uma coisa meio Celso Zucatelli, Isso com alguma mesmo, coisa bem lembrado, assim. tia. Lembra que a gente ainda brincou assim? Agora, o Faustão é engraçado, né? Todas elas quererem o Faustão, porque justamente na Band, ele diz que a audiência estava indo muito mal e que os patrocinadores todos que foram com ele, confiando nele, saíram. E era um programa caro. É um programa caro e tal. Então é esquisito isso, né? Então, mas sabe, Olá, eu vou te falar por que não é esquisito. Porque no fim das contas, as que querem, não querem no formato que o Johnny Saad quis, que era de segunda a sexta. Elas querem pro final de semana mesmo. Para apenas um dia. E que parece que é o que ele está querendo. Que é o que ele está querendo também. E que é o que ele, vamos falar aqui num português, manjava, né? Ele fazia ali o programa dele, né? Conduzia muito bem. Então, se ele tiver a oportunidade de condensar tudo que ele estava fazendo de segunda a sexta e um só, que ele sempre fez muito bem, pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Fez muito bem, eu sempre discordo, porque eu acho que ele foi muito bem, foi no Perdidos na Noite. Não, era muito legal. Era muito legal, porque ele era original. Sim. Era engraçado. Ele brincava, né? Ele era engraçado. Era engraçado. Depois que ele foi pra Globo, ele foi encaixado, ele entrou no vidrinho, como a gente fala, né? Então ficou aquela coisa burocrática e tal. Acho a voz dele muito... Tanto que ele reclamava na Globo, né? lembra? Aquela voz meio irritante, né? Coisa que o Silvio, por exemplo, não tem, que o Silvio deve ter essa coisa da Portiolli dicção maravilhosa. É verdade, né? É verdade, então, bem lembrado. Canta, né? Uma coisa que canta. Né? Então ficava horas, 4 horas, aquele homem falando sempre com aquela voz igual. Assim, 4 horas todo dia, meu amigo. Né? Me irritava. Falando na orelha do povo. É abusar do povo. Eu penso nisso. Gente, a tarde inteira essa mulher falando na minha orelha, sabe assim? Não é? Mas eu recebo uns, não aguento mais a voz dessa velha. Também? O quê? E olha que eu não fico 4 horas, eu entro com o tantico, depois faço, que gostoso. Fala da peça? Fala da peça, que hoje tem, né? Hoje tem, lá. 9 horas da noite, lá no Ruth Escobar. Aqui do lado. Do ladinho, Aqui a gente se resolve, né? Aqui. A gente ganha o pão, toma vacina, faz o teatro, se diverte. No nosso no quadrilátero, nós estamos por aqui. Mas o Faustão, como vocês bem falaram, realmente, né? Na época do Perdidos da Noite, ali foi um lampejo de genialidade, né? Era um frescor. Foi a primeira vez que mostrava as câmeras por trás, né? Era aquela coisa, então tinha toda uma... Deu uma pesada na Globo, com ele, né? Eu ficava lá nos bastidores o tempo todo, a Lucimara, aqueles humoristas. Acompanhando. Na Globo deu uma pesada. Deu. E a Globo dá um pouco, né, Seria? Você vê essa turma mesmo que a MTV lá foi também um celeiro de ótimos humoristas, né? Quando levou pra lá o próprio Adnet... Perde o frescor, né? Parece que dá uma engessada. Vira global, né? Aí parece que entra num vidro, num esquema, né? Então... Dá uma pesada. Agora parece, falando em pesada, que também deu uma pesada no clima lá da Band, ainda falando do Faustão. Porque a gente falou que tudo bem, vai sair, né, muito cavalheiros, né, que nem o Laio falou, rasgar o contrato, porque não tinha uma multa rescisória, que fala, né, Laio? Multa rescisória. A última vez que eles tinham feito isso foi com o Erval Rossano. O Erval Rossano foi lá, procurou o Johnny de madrugada, falou que estava morrendo e que queria rescindir. Não queria ficar devendo alguma coisa, então queria rescindir. Foi uma coisa de cavalheiros, rasgaram o contrato. Imediatamente ele saiu de lá com a Maiara Magre, que era a esposa dele, e assinaram no SBT por não sei quantas vezes para ele dirigir uma novela. E a Band se sentiu bem lesada também. Nossa, eu ia falar o Johnny, porque o Johnny é um bom patrão. Ele é um bom patrão. Próximo, querido, né? Querido. Agora depois de uma vez dessa... a família nessa rádio são simpaticíssimos. O problema é que eles põem os diretores lá esquisitos. Mas parece que teve isso mesmo, né? Qual que foi o problema aí agora? Gente, mas que cara de pau, meu Deus. Foi muito feio aqui. Foi feio, Foi né? feio, isso não se faz. Foi feio, Mas a história agora que fala é que é o seguinte, né? Quem deu essa notícia foi até o querido Erlan Bastos, lá do Em Off, né? Falou que o Faustão já não estava sendo muito bem visto ali nos corredores.
Parece que ele já estava muito, segundo ele, né? O Erlan Basso fala aqui, que a turma também já não estava muito feliz com a presença dele, né? Que ele era arrogante, que ele não era comunicativo como o Datena e o Neto, diz que passam, cumprimentam todo mundo. Parece que ele chegava a andar até com seguranças lá. Né? Mas que essa coisa dele ter ficado à frente de um programa na Globo durante 30 anos... Contaminou, justamente, sabe? Deu essa, segundo diz aqui a nota dele, essa prepotência, essa arrogância, que eu realmente não achava que ele tinha. Eu era amigo dele, como eu falei, né? Só para concluir, corroborar, né? E a partir que ele foi para a Globo, um dia o Tiago Lacerda foi lá falar que estava me processando. Ele falou no ar assim, não conheço. Vocês eram amigos? Amigo, assim, ele mandar relógios para mim, dúzias de camisas na minha casa, mandava entregar. Amigo ligava mesmo. assim, 8 horas da manhã em casa para pedir conselho, para dizer assim, manda embora essa pessoa, tá ruim, não tá ruim. Confiança. Entendeu? Confiança. E aí, de repente, essa pessoa fala que não me conhece, até hoje eu não entendi o que aconteceu, mas foi depois que ele foi pra Globo. E Então, nunca mais. nunca mais falamos. Esquisito mesmo. Nunca mais né? encontrei. Esquisito. Né? E aí você sente o quê? Que é o que a Band está sentindo. Um clima de ingratidão foi instaurado lá na Band. Ele usa essa palavra aí na Usa matéria? essa palavra, ó, sentimento de ingratidão. Aí ele explica. Ai, é difícil. Mas quem fala? Não, quem diz isso é O Erlan. o Erlan, mas que a turma da Band fala a respeito dessa ingratidão, que todos eles sentem uma ingratidão, por quê? Porque ele foi pra lá, daí ele ficou ali durante... Portas abertas durante um Foi ano e recebido meio. com pompas, né? Não, ele estreou quando ele... Foi tudo do jeito que ele quis. Lembra? Um cartaz enorme ali na frente da rua, né? Tudo como ele quis. E segundo o Erlan, agora no final, quando começou o programa a dar essa patinada, essa minguada que nós até comentamos ontem, diz que foi conversado com ele a respeito de vamos baixar um pouco o salário, ele foi irredutível em todas as questões, inclusive em relação à questão de ficar até maio. Foi ele que bateu o Erlan, o pé. só para entender, o Erlan está falando da direção da Band. A direção da Band estava incomodada, é isso? Sim, Só a pra direção... gente Não, localizar, porque fica uma coisa meio vaga assim. Quem? Não, tá certíssimo. chateado, né? Sim, digamos, a alta cúpula, Alta a turma lá que manda. Né, que estão sentindo, assim, que ele foi ingrato com eles. Porque tudo que ele quis, como falamos agora, foi feito, mas que agora que eles pediram algumas coisas, inclusive para ele terminar o contrato, ele não aceitou. Segundo ele usa aqui até o termo, diz que ele bateu o pé e ele negou que ficaria até julho. Ele termina mesmo em maio e que aí, como a gente comentou... Ele até maio, mas o programa até junho. Isso. E aí a reprise em julho, como nós comentamos. Sim. Que em junho fica o menino, né, o João e a Anne Lotterman, né? Em julho reprisa e aí acabou-se, né? E aí vamos ver o que acontece. Porque mesmo os funcionários que estão falando, não, eles vão ser realocados, parece que eles não tiveram essa confirmação. Ui! Porque do jeito que estava tendo corte na Band, não se sabe se realmente eles vão ser... Se tem lugar Justamente. pra equipe. Justamente, realocados. A não equipe, se sabe. parece que ontem, né, teve uma reunião lá com a equipe e tal, e parece que não foi nada satisfatório. Ai, que deve ser muito duro. A Band fez um comunicado, só para concluir, dizendo que tá tudo certo, que foi uma honra recebê-lo durante esse 1 ano e meio. A Band fez tudo direitinho, hein? Fez um comunicado muito bonito, que até daqui a pouco, se quiser, eu posso ler, porque tem uma outra notícia, né, lá que a gente vai dar, de duas pessoas que possivelmente estão ali de olho nessa vaga, né? Aí, se você quiser, daqui a pouquinho, se então você voltar, tá. Então pronto. Então já tem gente de olho na vaga. Quanto do tempo Faustão. lá, 7 dias? Em até 7 dias. 7 dias. Em até 7 dias. Tem gente de olho na vaga, né, Laio? Olha, não sei se tem gente de olho na vaga, mas saiu uma matéria aí dizendo que a Ana Hickman, depois de 18 anos... Duvido. Estaria querendo deixar a Record, né? Olha. E porque estaria num namoro, alguma coisa assim com a Band. Mas ela veio a público para desmentir e aí fez uma ode ali, a relação dela com a Record,
que é ótima, não é? Que é ótima, É que ela está verdade, maravilhosamente bem na Record, que ela é muito feliz há 18 anos lá. Ela foi uma aposta da Record. Foi uma aposta da Record. Foi mesmo, né? Que deu Assim, certo. Deu certo. Porque ela, Demorou quando come- para dar isso certo, que eu ia mas deu falar. certo. Porque ela começou bem cru, né? Eles assim, mas prepararam. Nossa, eu lembro Foi que quando ela famosa. gravava, o pessoal ficava desesperado. Isso Porque demorava? É engraçado em televisão, né? Porque a gente tá, às vezes, num outro estúdio, aí vem o pessoal técnico falando assim, Ai, não acaba nunca. não, gravar com essa moça, tem que parar toda hora, porque ela erra tudo, ela não consegue ler o teleprompter. Quantas vezes eu ouvi isso sobre Ana Hickman? Então, estou sendo sincero aqui, porque eu ouvia isso, né? Equipe técnica, e você sabe que a equipe técnica sabe tudo, né? Fala. Fala tudo, né? E então, muita gente, demorou para ela dar certo, para ela fazer ao vivo, para ela se soltar. E hoje tira de letra. Falavam que a voz dela era horrível. Olha. Ah, eu acho tão bonita a voz dela. Pois é, Sempre ela, achei tão é porque ela bonita. tem uma voz assim, né? Então, aí Ah, demoraram para se acostumar, mas hoje ela deu certo, tá lá, né? Fazendo. Você acha que ela vai, Leão? Ela. Você acha que ela vai pra... Eu acho que não. Acho que ela falou de um jeito assim muito definitivo. A assessoria dela veio para dizer não existe essa história, não sei de onde saiu e tal. Então parece que não vai. Eu acho que não vai. Eu acho também que não. Eu acho que, como vocês bem falaram, ela tá muito bem não colocada. tem que ir, né? É, Basta ver o caso da Anne Lotterman, justamente, eu ia falar isso. que agora está numa situação Já difícil. tem a Anne Lotterman ali, né? Meio no banco de reserva, digamos, né? É loira, alta. Jornalista, justamente, jornalista. Né? Jornalista e tal. E a Ana Hickman, assim, ela sempre, assim, o pouco que eu a vi, porque meu sobrinho fez lá o júri de humor uma época junto com o saudoso É um Shaolin. amor de pessoa. Adoro Nossa, ela tirava foto com todo mundo. É. Que nem você, a turma vem aqui, faz retrato, sabe? Pegava a plateia, muito simpática. Então ela virou uma comunicadora mesmo. Não, assim, né? e Uma na grande Record, vamos pessoa. dizer, a Record, cada emissora tem as suas estrelas. Regina é uma estrela da Gazeta. Verdade. Né? Aqui não tem estrela, todo mundo é igual. Hã? Aqui não tem estrela, todo mundo é igual. Sim, não, mas tem, né? A gente sabe que tem. São os grandes nomes da casa e tal. E você verdade. é um grande nome da casa e tal. E ela é um grande nome da Record. Né? Ela, o César Filho, poucos outros, né? Que tem um elenco pequeno, a Record. Então, eu acho que é bobagem ela sair da Record para tentar se aventurar na Band, Justamente. que até hoje, pelo histórico da Band, né? As pessoas não duram muito lá, é tudo muito complicado. E ela tal. tá hoje em dia que é um sucesso É um consolidado. sucesso, ela está consagrada Não lá, tem né? porquê. Então, E a outra pessoa? Eram duas. Então, outra pessoa, antes de eu falar dela, eu vou falar do comunicado que eu fiquei devendo pra você, que a Band Boa, falou. Só pra boa. gente falar bonitinho, né? Porque eu Isso. achei muito Tem toda a ético, razão, né? tia. Muito bonito o que eles fizeram. Eles falaram o seguinte, né? Eles deram esse comunicado pra toda a imprensa. Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por 1 ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento, com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve. isso é importante, que eles vão continuar. Porque essa faixa não existia. Verdade, né? né? Foi criada por causa do Faustão, foi recriada, né? Porque lá atrás existiu. Então não existia mais. Então foi recriada por causa dele. Então é importante que eles digam que eles vão manter essa faixa de entretenimento, que é muito legal. E quem tá de olho nessa vaga, que é a outra pessoa que a gente comentou, Quem? você acha? Alguém da casa. Menor ideia. Pensa assim, Faustão veio da onde? Da Globo. Mas não tem mais alguém que foi da Globo pra lá, um tempo, Ajuda, Leão. um que aí tempo eu fico atrás? nervosa. Não, vai dizer que é o Zeca Camargo. Zeca Camargo. O Zeca Camargo. Zeca Camargo. Zeca Até Camargo. esqueço que ele tá na Band. pois Porque é. ele foi como meio diretor artístico, né? Meio não, foi como Depois diretor como fez aquele artístico. diretor programa que a gente não artístico. entendia nada. Depois fez aquele programa das esquisito, palavras, das adivinhações, não me Eu lembro adoro o direito. programa de pergunta e resposta, mas Isso. aquele eu tentava entender como é que era o jogo, não entendia. Era complicado. É verdade. Né? Era uma coisa estranha. O Zeca. Então. Diário. Segundo o Sandro Nascimento, querido Sandro Nascimento lá na maravilhoso, telinha, Sandro. ele larga na frente para ocupar o horário do Faustão mas na não Band. acho uma opção legal. Então, o que você acha, Laio? Eu acho que
né, não funcionou ele já com esse outro programa. Então, Ele faz um outro negócio de sabor lá, que é um pouco melhor, porque ele é mais repórter. Eu gosto dele Sim. como repórter. Ótimo. Não gosto dele ótimo, como é apresentador, verdade. assim. É verdade. Né? Olha, segundo o próprio Zeca, ele não falou nada a respeito. Ele falou que ele está viajando, que quando ele vai voltar... Ele tem um quando apartamento em voltar- Paris lindo. Ah, é, Celina? Ah, e ele viaja muito, né? Viaja. Nossa, o rapaz que viaja. Diz que quando ele voltar pro Rapaz, bem Brasil... nascido, né? Bem nascido. E inteligente, né? Porque viagem não, é ele investimento, é um querido, né? É um querido, né, Laio? Mas eu gosto dele como repórter, eu não consigo ver ele como a Ana Paula Padrão. Eu acho ela repórter, até hoje não consigo muito vê-la como apresentadora. Sei. É que ali no Masterchef ela se encaixou, Se né? Porque é um encaixou. formato que né? já tá desenhado. Ela se Mas encaixou. antes- E não ótima dava repórter também, né? Eu sinto ótima falta. repórter, Boa, verdade, né? É, Verdade. E o Zeca, assim, ao que consta, parece que largou na frente, mas ele não falou nada. E a Band também não falou nada, não bateu o martelo falando, vai ser mesmo o Zeca, estamos pensando. A única coisa que a Band garante, segundo o querido Sandro Nascimento, é que terá sim um programa diário no período da noite. Nossa, vai ser um desafio, que seja Eles quem estão- quer que ela Mas tem assuma. outros aí, né? Por exemplo, o Thiago Leifert. De repente, dentro Não da tá própria na Band. Globo, né? Quem que tá de diretor artístico lá, o diretor artístico? Não Eu é não sei. o Cacá Marques? É, o Cacá Marques Cacá, voltou. Acho que é o Cacá Cacá Marques. Marques. Mas ele é diretor de artístico? conteúdo, é que Então. foi meu diretor quando eu estava É, lá na Band. Na Rede Rede TV, TV. também, né? Ele É. tava na Rede TV. Ele estava na Rede TV e voltou para a Band. É. Tem aparecido o nome dele lá, Cacá. diretor de conteúdo. É. Então seria legal, que é um cara criativo, né? Ah, eu Tomara adoro. que- É. Né? Ah, o Cacá. É. E aí acho que ele que cria essa ideia, ele que faz. Ele é da área dele, Da área né? dele, não, isso que eu Da quis dizer, área da área dele, né? assim, mas nunca, Não, mas né? tem assim, por exemplo, o Thiago Sim. Leifert, né? Thiago Leifert não tá na Globo, né? Apesar dele... É. Ele acha, eu Ah, acho que ele acha que tá. É, então, Então, ele fala assim. Eu tava procurando. Ai, gente, Não é? não, ele não. Também não sei se Você é acha, né? né? Eu vou pra Band. Não, eu acho que ele Como é que é, Você tia? acha, eu vou pra Band. Não, ele prefere ficar ali, não é? Achando que ele tá na Globo, que ele mostra a cara na Band. Nossa, pra ele. Não, eu consigo pegar ele pra fazer uma propaganda de carro, mandar ele passar a mão num Corsa. Ele não vai passar. Não vai, se Por for que, que numa a gente chegou Porsche. nesse ponto com o Leifert, hein? Mas não é. Mas não é Mandar ele engraçado. passar a mão numa Ferrari. Agora, você vai ter que alisar um engraçado. Corsa. Ah, Deus não. que me livre. Corsa branco sem ar, não vou. Aí ele fala assim, estudando Gol pra- ar, E a gente 88. mandando, e a gente falando das marcas tudo, tia. Ai, vamos ser dispensadas duas, vai a gente bater lá. Mas não é aquele tipo que fala assim, estou estudando Ai, propostas, né? É, Não projetos, assume muitos nunca projetos. Muitos projetos, É, tem projetos na casa, sendo pensados. Ai, Thiago Leifert, eu não sei, viu? Porque a gente entrou nessa com você, É, mas brincadeira, que rende nós boas gostamos de risadas. ser. É só pra animar a turma. Pra animar. Mas tem outros, né? O próprio Rodrigo Faro, de repente. Sim, né? é. Se o outro for pra lá, ele vai pra lá. Então, porque aí ele para Rodrigo Fari para noite é um desafio, é gostoso, é isso. diferente. Sair de uma tarde para ir para outra tarde, só mudar de E emissora. ele, talvez na Band, possa ter a liberdade de voltar a fazer aquele programa legal que ele fazia no começo da Record, que depois tiraram, botaram ele para fazer assistencialismo, aquela coisa chata, o programa ficou chato, né? Que queimou ele, né? Sim. Então, de repente, na Band ele Diz que ele poderia... gosta muito de fazer o Faro, dizem que ele gosta muito de fazer reality, ele gosta muito de fazer formato. Mas é o que ele não faz. Ele Ou faz não, o Canta Comigo, Canta né? Comigo, né? E- Que ele faz muito bem, aliás. é, o Canta que virou um Comigo. quadro, antes era um Isso, programa. então, quadro, alguns quadros. É, acabou virando quadro. Né? Agora ali na Band, eu acho, mas aí é um achismo meu, eu não vi, que o Datena, ele dá tanto as cartas, Quem vai resolver é o Datena. tô achando, entendeu? Capaz de dar uma indicação do Joel, que é ótimo. Ele, assim. ele Eu vive gosto muito querendo do Joel. sair do policial, né, É. o Datena. Ou ele O próprio. Datena. Você lembra que ele fazia um que a gente Isso. caía no buraco? Lembro. Era legal. Era muito legal. Era Era muito legal. super legal. Datena é talentoso, hein? É. Aí ele faz o esporte, às vezes, né? Ele Na faz rádio. a narração. Narra esporte, vai estar na rádio. Tá na Na rádio. rádio. Ah, é É, capaz de dele ir pra repente. noite. É. Mas é quem que vai fazer o... Ah, já tem os meninos lá que fazem tão bem, tem o né? Joel, o próprio Joel que vocês falaram. Tem o próprio Joel, pode subir. Agora, eu Ai, acho gente. o Joel tão bonito. né? Ele é elegante, ele é muito simpático, Simpaticíssimo, né? né? Muito É. educado. Educadíssimo, Não é? educadíssimo.